HQ protagonizada por um verdadeiro nativo americano. Saudações bonelianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu tô aqui para falar, mais uma vez, eu já vou explicar porquê, de um material que foi muito aguardado por leitores e fãs de Bonelli e fãs de faroeste de uma forma geral, mas que não se trata de um faroeste propriamente dito, e eu vou explicar porquê. Ao longo do século XX, a causa indígena ela foi ganhando bastante importância, não só ali na América do Norte e América Central, mas praticamente no mundo todo, e o Brasil também faz parte disso. No caso dos Estados Unidos, a gente tem ali dois grandes marcos. O primeiro deu-se ali com a literatura, entre o final do século XIX e começo do XX, e o segundo marco seria com o cinema americano mesmo. Já no Brasil, a trajetória ela foi um pouco diferente. Ela começou ali na literatura também, no início do século XX, ao mesmo tempo em que ela perpassou também pela música. O exemplo mais clássico que a gente tem é a obra O Guarani, de Carlos Gomes, para daí, tardiamente, entrar nos quadrinhos e outras mídias também. E na Europa, além dela ser valorizada, tanto pela literatura quanto pelo cinema, os quadrinhos de faroeste mantiveram e mantêm isso vivo até hoje, principalmente na Itália, França e Bélgica. O que a gente chama aqui de quadrinho de faroeste ou bang bang, na verdade, elas são histórias de época. É um tipo de temática que se passa ali em uma determinada época. E outros continentes também, com o tempo, aprenderam a valorizar a cultura local, que seriam os nativos de determinada região, antes da chegada dos ingleses e de outros povos também colonizadores. No caso do saguaro, a gente tem aqui um tipo de bang bang, entre aspas, contemporâneo, que se passa nos Estados Unidos, como é de praxe, mas que também é um drama histórico por representar uma determinada época. E o que diferencia esse material de todas as outras publicações é o fato de o protagonista aqui ele ser um legítimo nativo americano, e não um índio branco, que é o que é mais comum, ou um branco americano ou europeu que simpatiza com a causa indígena. Então, a gente pode dizer que, como protagonista, a gente tem aqui um índio, apesar de que hoje essa nomenclatura índio é considerada pejorativa. Mas o que você vai encontrar aqui? Em termos de história, esse gênero ele se aproxima muito mais de uma literatura policial, de um quadrinho policial, do que de um western especificamente. A semelhança talvez esteja por se passar ali no Arizona, protagonizada pela etnia navarro, e por abordar temas muito caros a essa cultura que se formou dentro desse gênero narrativo. E apesar do saguaro já estar em seu segundo número, que veio de uma campanha muito bem sucedida, eu estou aqui novamente para falar desse material. Eu cheguei a falar dele durante a campanha do volume 1 e também participei de uma live na época do lançamento da campanha desse material, lá no canal do Jefferson, o Cangaceiro HQ, com a participação do próprio Ricardo Lesbão, que é o editor do selo Louro Bono, que faz parte da editora 85. Então, pode-se dizer que eu volto aqui pela terceira vez para dar o tratamento merecido a esse material, a esse personagem, que também retrata ali um período histórico. Eu quero dizer que muito do que está representado aqui tem como base fatos históricos que ocorreram durante os anos 70 lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui um protagonista nativo-americano, veterano da Guerra do Vietnã, que lidera uma polícia que atua na fronteira e trata de crimes relacionados à causa indígena. Não só crimes contra o povo indígena, mas também há crimes praticados pelos próprios indígenas. E esse é um conflito bastante interessante, de um personagem que tem sua origem nesse povo, mas que em alguns momentos ele tem que permanecer neutro para que ele possa atuar e julgar de maneira justa. Então, eu repito, muito mais do que um faroeste, mas ele se enquadra mais dentro de uma categoria policial, como a do Nick Ryder e a da Julia, precisamente. Eu enquadraria mais ao lado do Nick Ryder por ele focar bastante na ação, no drama e na ação, e não no cotidiano da vida de um personagem como o Berardi faz com a Julia. E essa é a grandeza desse material. E a forma com que ele está sendo publicado aqui pela editora 85/Louro Bono faz com que ele seja ainda mais atrativo. Ele condensa aqui 5 edições do original italiano, e por ser uma série já concluída lá fora, ele tem uma data para terminar. Serão ao todo 7 volumes desse daqui, que condensam 5 edições da italiana. E apesar dessa condensação, as histórias aqui, elas não dependem de uma continuidade. Você não vai ver a conclusão de uma história na edição seguinte, mas há uma cronologia dos eventos aqui. A gente tem a apresentação do personagem e do universo dele a partir da número 1, mas essa trajetória ela vai sendo desenvolvida aos poucos pelo autor
e pelos diversos desenhistas que passam por essa obra. A gente pode dizer que cada história aqui tem um artista diferente, e eu acredito que será assim até o fim da publicação. Todas as histórias aqui são completas. Você pode até inclusive ler apenas essa edição e parar por aqui. Vou ler apenas uma dessas histórias que compõem esse calhamaço, mas eu acho difícil alguém comprar para ler apenas uma das 5 edições que tem aqui dentro. Esse material, então, ele teve uma segunda campanha bem sucedida, ele está no número 2, e que eu acredito que a Louro Bono, /85, pretende ainda lançar mais um até o final desse ano. Então, a gente pode dizer que seria 1 por semestre, 2 por ano, né, de uma forma geral, até totalizar os 7 volumes prometidos. E esse foi, então, Saguaro, mais um título da Bonelli. Eu não vou revelar, porque o nome da publicação e do personagem é esse. Você vai ter que ler para descobrir. E fica aí minha recomendação. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.